Olá, estudantes do 4º ano das turmas de aceleração. Eu sou a professora Mauricéia Joana e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o nosso tema será cartas de reclamação. Olha só, eu já vou começar amanhã reclamando, gente, mas não é com vocês, tá? Cartas de reclamação. A gente vai falar um pouquinho dos meios de comunicação, como a gente já tem falado nessas aulas, e hoje só que vai ser carta, não uma carta pessoal, como já foi dado na aula passada, mas carta de reclamação. Quando é que a gente usa uma carta de reclamação? Não é? Qual é a função da carta de reclamação? Quais são as suas características? Então, nós iremos trabalhar basicamente esses pontos da carta. Continuando aí com o nosso tema de comunicação, não é? E textos que servem para nos comunicarmos, tá? Antes da gente começar a falar, claro, eu vou passar para vocês os nossos recadinhos diários que a gente fala aqui todos os dias, iniciando pelo nosso horário de sempre, o horário que a gente começa a nossa aula de língua portuguesa, que é às 7h30 da manhã e tem reprise às 14 da tarde na TV Nova, canal 22.3. Então, se você está aí me assistindo na TV, seja muito bem-vindo. Vamos começar mais uma aula com alegria, prestando atenção, com o seu material escolar, para poder fazer anotações quando for preciso, não é, gente? E aí, além da TV, nós também podemos assistir a aula pelo aplicativo. Eu posso assistir a aula pelo aplicativo do Educa Recife, se eu estiver com o meu tablet, né? Se você estiver aí com o seu tablet, ele já vem com o aplicativo. Então, é só você acessar e assistir a sua aulinha. Ou você pode também baixar o aplicativo. E é muito simples, muito fácil. O QR Code está aparecendo aí na tela. É só você apontar a sua câmera para o QR Code, baixar o aplicativo, com o site que vai aparecer, claro. E aí você assiste também a aula pelo smartphone. É maravilhoso. Por quê? Porque no smartphone você pode interagir conosco. O que você não pode fazer na TV, infelizmente, no aplicativo você pode. Eu não assisti nem pela TV, professora, porque eu estava na escola, porque eu precisei sair com alguém da minha família. Ok, você assiste pelo YouTube. No YouTube nós temos lá o canal do Educa Recife e você pode assistir todas as aulas que estão lá guardadinhas para vocês. Inclusive essa daqui a pouco vai estar lá também, se você quiser rever, ok? Então, tem várias opções para você assistir a aula, você comentar, você interagir, você dar aquele like, se inscrever no canal, viu? Não é inscrito ainda não? Se inscreve. Pois é. Então, opções você tem bastante. O que você não pode fazer é deixar de assistir as aulas do Educa Recife. A gente já fala isso aqui todos os dias, né? E por falar em aula do Educa Recife, interação, aplicativo, tudo isso aí que eu falo todas as manhãs para vocês, eu sempre também trago alguém para conversar comigo sobre isso e conversar com vocês. Quem é? Será que vocês sabem de que eu estou falando? Eu estou falando, claro, da professora Márcia. Tudo bem, professora, com você? Olá, professora Mauricéia, tudo bem? Sim, bom dia para todo mundo que já está aí, né? Yasmin já está dando bom dia dela aqui para todo mundo, viu? Viu, Mauricéia? Para você, para mim, para a produção, para todos. Então, sejam muito bem-vindos, é sempre um prazer estar aqui, ó, juntinho com vocês. Que bom! Bom dia, Yasmin. Bom dia a todos que já estão aí no chat conosco. Sejam muito bem-vindos. E seja muito bem-vinda também Vitória, que é a nossa intérprete de Libras, que está aqui hoje conosco, traduzindo a aula para a língua brasileira de sinais e tornando a aula mais acessível a muito mais pessoas. Vocês já perceberam que eu estou aqui falando de Vitória, mas tem gente aí que já está querendo aparecer, se enxerindo, como sempre. De quem eu estou falando? De quem? Dele, gente, de Carijó. Carijó, aguarda teu momento. Será possível? Olha, sei não. Olha, ele ficou tímido, ó. Tá vendo, professora Márcia? Pois é, professora Mauricéia. Aqui a gente aproveita para dar o bom dia também a Giovana, a Leonardo, a Ana. A Ana já estava aqui perguntando, olha ele aí, Ana. Tá aí, ó, Carijó aí.
fazendo a festa e se intrometendo, viu? A professora Mauricéia nem tinha chamado, ele já estava aí. Esse Carijó, eu já percebi que ele tem um fã-clube aqui no 4º ano, professora. É incrível. Daqui a pouco, o Carijó tá com mais fãs do que nós. Então, olha, Carijó, fique aí quietinho na sua, viu? Vamos trabalhar, porque hoje o tema é cartas de reclamação. E eu não quero começar fazendo a primeira carta para você, né? Por favor. Então, vamos lá. Olha só, a gente vai trabalhar aqui esse tema que está aí na tela, essa carta, essa pessoa aí, esse emoji de reclamação, reclamando bastante. Então, você imagina o que é que pode haver aí numa carta de reclamação, né? Por essa imagem, já dá para perceber que a coisa realmente é quando a gente já não aguenta mais, aí a gente precisa escrever uma carta, que hoje em dia pode ser uma carta, pode ser um e-mail, que você vai aí escrever para alguém reclamando e colocando a sua indignação, a sua revolta ou a sua solicitação. Uma carta de reclamação, ela tem essas funções, ela serve para isso também. Tá, gente? Então, olha, nós vamos estudar as características do gênero da carta de reclamação e a semelhança entre a carta pessoal e a carta de reclamação. Porque, afinal de contas, não é porque ela é de reclamação ou que ela é pessoal, todas são cartas e seguem um padrão, seguem uma regra que a gente já trabalhou na carta pessoal. Então, é basicamente a mesma coisa, o que vai mudar é o texto, é o tom, as palavras que você vai usar e a maneira como vai escrever, né? Como vai falar lá o que você está querendo, o que você está pedindo, tá? E aí, hoje, no nosso momento de leitura, na nossa hora de leitura, eu trouxe para vocês um modelo de carta, já que a gente vai falar na aula de carta de reclamação, então eu trouxe uma carta aí para a gente analisar, para a gente conversar sobre ela, tá? É uma carta, um modelo de carta que a gente vai observar e foi alguém que escreveu para um prefeito de uma cidade chamada Londrina. O que será que essa pessoa estava pedindo a esse prefeito? Se vocês fossem escrever uma carta de reclamação hoje, para quem vocês escreveriam e o que vocês pediriam? O que vocês solicitariam, né? Numa carta de reclamação. Será que vocês iam reclamar aí de quê? De quem? Pode falar aí no chat que a professora Márcia vai me passando as colocações de vocês e o que vocês forem dizendo aí, as respostas. Vamos aqui nesse bate-papo, nesta conversa. Professora, se sair aí alguma resposta, você pode me interromper e falar, tá certo? Combinado? Combinado, professora Mauricéia. Só chegar aqui que eu já passo para você. Pronto. Aqui a Ana disse que para meu amigo. Agora ela não falou aí o que é que ela ia reclamar, viu? Mas a Ana já disse que era para o amigo dela, ela ia fazer essa carta aí de reclamar. E Ana, o que é que tu ia reclamar do teu amigo, hein, Ana? Me diz aí. O que foi que o amigo de Ana fez com ela, gente? Meu Deus, logo para o amigo não se reclama. Se cultiva a amizade. Então, vamos lá, vamos ver o que foi que nós soltou aqui. Eita, agora aqui, ó, Mauricéia. Pessoal. Ela disse que era porque o amigo dela é muito chato, viu? Já Yasmin disse que ia fazer uma reclamação para o presidente da República, Mauricéia. Eita, foi Tá profundo, vendo? hein, Yasmin? É uma carta de reclamação, é legítima, tá certa. Então, vamos lá. Vamos ler aqui a nossa carta de reclamação que eu trouxe para vocês. Tá certo? Eu quero que vocês prestem bem atenção aí, tá certo? A mãozinha está apontando onde é que a gente começa a carta. A gente começa com o local e a data, né? Então, o local é Londrina. O autor desta carta, ele mora em Londrina e ele escreveu essa carta no dia 27 de novembro de 2009. O que ele queria falar, a referência, é a falta de policiamento no bairro. E aí ele começa assim, ó. Prezado prefeito de Londrina, e aí a gente não colocou o nome dele, venho reclamar da seguinte situação. Falta de policiamento no bairro João da Paz. Estou vendo muitas pessoas sendo assaltadas. Dias atrás, no João Paz, Rua Fiorante Tamarose, houve 5 mortes. Na minha opinião, a falta de policiamento pode prejudicar a população, pois se não há policiamento,
as mortes e assaltos com certeza podem aumentar. Portanto, peço ao prefeito que solucione esse problema atenciosamente. E aí ele colocou novamente a assinatura dele, o nome dele, que eu representei com vários X, porque a gente não vai dizer, né, o nome da pessoa que escreveu a carta, é preservar a identidade dela. Mas enfim, vocês observaram aí que esta pessoa escreveu uma carta para o prefeito e ele estava solicitando algo para o seu bairro. É uma carta de reivindicação, é uma carta de reclamação. E aí, o que é que a gente viu? Que ela segue o padrão de todas as cartas, só que o texto está lá, solicitando algo a alguém, não é? E então, vamos conversar um pouquinho sobre essa carta, sobre esse texto? Será que vocês prestaram realmente atenção? Olha aí, é para vocês aí do chat. Se liga aí e vamos responder aqui. A primeira pergunta referente à carta que eu acabei de ler é: vocês prestaram atenção qual foi a data em que a carta foi escrita? Respondam aí para mim. Em que data a carta que eu acabei de ler, ela foi escrita? Será que vocês realmente estavam prestando atenção em meu texto, em minha leitura? Olha só, eu chamei atenção para isso. Qual foi a data em que foi escrita a carta? Será que eles responderam, professora? Ainda não, viu? Estou aqui, ó, aguardando, mas enquanto eles não respondem, como você tinha perguntado da carta, né? A Evelyn disse que ia escrever uma carta para o primo dela. A carta de reclamação, que ela disse que o primo dela era chato, Maurício. Eita, o povo tá parado aqui por aqui, viu, Maurício? A chatice tá grande. A chatice tá grande do povo, mas ó, a pergunta agora foi outra, viu? Eu sei que disse... Qual foi a data, será que vocês lembram qual foi a data que apareceu ali na carta que a professora Mauricéia leu para vocês, minha gente? Olha só, já que eles aí, talvez assim não tenham se lembrado ou não prestaram atenção, porque foi uma informação logo no início, gente, logo no início do texto da leitura, eu disse a vocês que a carta foi escrita em 27 de novembro de 2009. Olha a data, o dia foi 27, o mês foi novembro e o ano 2009. Essa informação vem logo no início da carta. É o tempo e a localização. E aí eu também estou perguntando agora, o autor desta carta estava reclamando de alguma coisa? Acompanha aí, gente, no chat e respondam. De que o autor estava reclamando? Ele estava reclamando de quê? O que é que ele queria, gente, nesta carta que ele mandou para essa pessoa aí que vocês viram comigo? Ele estava reclamando de quê? Cadê esse povo, professora Márcia? Eu não sei não. Ó, o povo, Ana aqui tá pedindo desculpa, que a outra Ana, né, que chegou atrasada. Mas o povo, pelo amor... Mas, gente, por favor, vamos embora. Ah, aqui, ó. Aí a Ana chegou, que disse que foi sobre a falta de policiamento, né? De policiamento no bairro, justamente, Ana, muito bem. Foi isso mesmo. De que o autor da carta estava reclamando? Da falta de policiamento no bairro. E para quem eles estavam mandando esta carta? Para quem era a reclamação? Será que vocês prestaram atenção? Agora já começaram a acordar, né? Já começaram a acordar, já percebi que já estão agora ligadinhos nas respostas. Então, a carta foi escrita em novembro de 2009. Estavam pedindo policiamento no bairro. Para quem escreveram, professora Márcia? Foi para o prefeito, a outra Ana falou. A outra estava até, a que chegou atrasada, estava até pedindo, eita, cadê a leitura que eu perdi? Não dava para repetir, não. Mas aí, ó, a outra Ana e a Yasmin disseram que era para o prefeito. Olha só, Ana, não dá para repetir a leitura, mas já sabe que dá para rever a aula daqui a pouco no YouTube, né? Então, Sandrine também. Sandrine chegou dizendo que era o prefeito. Yasmin, Ana, Sandrine. Então vamos ver se era. Olha ele aí! Pois não é? Era para o prefeito mesmo. Era para o prefeito da cidade de Londrina. Então a carta estava endereçada para ele. E aí a gente agora vai pensar um pouquinho. Eu falei e li, viu, Ana?
Foi sobre a carta de reclamação. Mas você lembra, quando a gente falou de carta pessoal, eu disse, né, na nossa aula de carta pessoal, que a carta pessoal é um tipo de texto utilizado geralmente entre pessoas que apresentam certa aproximação, para os amigos, para os familiares, entre outras pessoas. Diferente da carta de reclamação, porque a carta de reclamação eu não mando para uma pessoa que é. Até manda, né? Porque tem um monte de gente aí querendo mandar para o primo. Mas a característica dela é mandar para alguém ou para alguma coisa que lhe incomodou, que trouxe algum leso para você, lhe lesou de alguma forma. E aí é justamente, é um gênero textual que expressa uma indignação ou uma insatisfação de determinado indivíduo diante de alguma relação comercial, de serviço, de compras ou outros. No caso aí desta pessoa que escreveu a carta que a gente fez a leitura, ela estava reclamando de alguma coisa no bairro dela. Então era uma relação com o prefeito da cidade, que não era amigo. Então era uma carta formal solicitando para a resolução de um problema no bairro dele. O que ele se sentiu incomodado é com a quantidade de assalto no bairro. Você pode escrever a carta reclamando de alguma coisa que você comprou errada, de algum... Então, assim, qualquer coisa que causou algum dano, você pode escrever esta carta. E como eu disse no início da aula, hoje em dia nós também escrevemos carta, eu acho que a gente até escreve menos. A gente reclama mais através de e-mails ou de outras formas. Mas a carta de reclamação, ela tem esta função, tá? E aí, ó, por meio da carta de reclamação, o remetente, lembra? Remetente o que é? Quem escreve a carta. Então, o remetente solicita alguma medida ou solução àquele ou aqueles que são responsáveis pelo ocorrido. Então, quem é responsável para solucionar os problemas na cidade? O prefeito. Então, para quem ele escreveu a carta? Para o prefeito da cidade. No caso, a cidade era Londrina. E aí ele escreveu essa carta solicitando a resolução do problema, tá? O remetente, no caso, quem escreveu a carta, estava solicitando isso. A carta de reclamação é uma espécie de protesto a alguma lesão sofrida pelo autor. Lesão, algum dano, alguma coisa que lhe fez mal, alguma ofensa, alguma coisa que está incomodando. No caso da nossa carta, o que está incomodando é a falta de policiamento, pois isso está causando vários assaltos no bairro. Então, o autor está se sentindo incomodado e aí escreveu a carta pedindo uma solução para este problema. Características da carta de reclamação. Olha, a carta de reclamação, ela possui aspectos semelhantes a uma carta em geral, né? Eu falei isso aqui desde o início, são cartas, têm o mesmo padrão, a gente escreve pensando no mesmo padrãozinho aí, lugar, endereço, pessoa, cumprimento, texto, despedida. Porém, o que a gente tem de diferente na carta é porque a linguagem ela vai ser um pouquinho mais formal, né? A gente inicia com o local e a data do remetente, na carta pessoal também. Seguido de uma saudação ao leitor, na carta pessoal também. Na nossa carta, a gente iniciou assim, Londrina, localização. 27 de novembro de 2009, tempo, né? Eu coloquei no tempo e no local. Você sabe de onde vem a carta e em que data foi escrita. Para quem? Para o prefeito da cidade de Londrina. Então, ó, eu botei aí para quem eu estava mandando a carta e o local e a data. Aí depois, no início, apresenta-se a exposição do problema, ou seja, a situação ocorrida que gerou a insatisfação do autor, de quem está escrevendo a carta. Então, aí ele colocou lá na cartinha que a gente leu, dizia assim, venho reclamar da seguinte situação. Falta de policiamento no bairro João da Paz. Então, ele colocou lá qual era a insatisfação dele. E aí, depois, ele colocou o argumento da defesa dele, o que é que ele estava querendo. Na minha opinião, a falta de policiamento pode prejudicar a população, pois se não há policiamento, as mortes e assaltos com certeza podem aumentar. Portanto, peço ao prefeito que solucione esse problema. Então, depois que ele colocou lá a defesa dele, ele disse exatamente o que ele queria. Ele queria a solicitação. Ele queria a resolução do problema. Solicitou isto, ele pediu,
Solicitação e pedido são palavrinhas que têm o mesmo significado. Então, ele pediu que fosse resolvido o problema. Era isso que interessava na cartinha dele, tá? E no final, ele colocou aí uma despedida, quando ele botou atenciosamente, e colocou a assinatura dele. E aí, finalizou a cartinha, terminou. É assim que a gente escreve uma carta, seja de reclamação, seja pessoal, qualquer outro tema que a gente queira colocar. Nós precisamos colocar aí esses pontinhos para que a carta fique bem clara, para que fique bem compreensível para o destinatário. Quem é o destinatário, gente? É quem recebe a carta. Remetente, quem envia. Destinatário, quem recebe, tá? E aí, todo esse passo a passo que eu falei, a gente vai escrever na cartinha, depois a gente posta e vai chegar lá no local que a gente está querendo. Se a gente voltar para esta cartinha aí, o remetente escreveu a carta, solicitou a resolução do problema no bairro dele e enviou para a prefeitura, porque o destinatário era o prefeito. Ok? Ficou claro o que a gente deve fazer numa carta de reclamação? Quais são o passo a passo que a gente tem que colocar? Muito bem. Se você entendeu direitinho, nós agora vamos fazer um exercício aí para a gente treinar e ver a sua compreensão. Até porque vocês estão muito caladinhos nesse chat e eu quero saber se vocês estão conseguindo aí falar. Então, nós vamos para a nossa atividade, mas antes, professora Márcia, me diga aí o que é que esse pessoal está falando, se estão gostando, se estão conversando sobre carta ou se estão reclamando. Olha, Mauricé, estão aqui sempre falando, entenderam, né? Até a Yasmin chegou, fez um comentário dizendo assim, se não tem segurança fica mais difícil, né? Porque a violência está demais. E aquela carta não é só em Londrina, né? E também falaram que hoje em dia se chama muitas emissoras da televisão para fazer a reclamação, Mauricé. Isso mesmo, que aí já é um outro tipo de protesto de reclamação, que inclusive nós falamos aqui sobre reportagens ou notícia. E ali é uma reportagem, né? Alguém chama lá e o jornalista vai e faz toda aquela reportagem mostrando o problema do bairro. Não deixa de ser um protesto, mas aí não é em forma de carta. Poderia ser. Mesma coisa que o repórter lá mostra, aqui o lixo, a falta de policiamento, a luz, o poste que está sem energia elétrica, tudo poderia ser colocado também, claro, numa carta. Então, são apenas maneiras de você expor o problema, tá? Mas é verdade, hoje em dia as pessoas chamam muito a televisão para mostrar seus problemas do bairro. É isso mesmo. Mas vamos lá, vamos agora jogar um pouquinho, né? É o exercíciozinho que eu trouxe para vocês. Vocês mais ou menos já sabem como é que é. Vocês vão dizer aí as letras, que está correta, e a professora Márcia me repassa. A primeira perguntinha é, para que serve uma carta de reclamação? A letra A diz, solicitar a devolução de um produto. A letra B diz, solicitar a solução de um problema. E a letra B diz, para se comunicar com amigos e familiares. Qual é a letra que diz, né, qual é a função de uma carta? É a letra A, B ou C? A Ana falou letra B, Mauricéia. Letra B. Vamos lá ver se é a letra B. Olha, e a Ana realmente estava ligadinha, Ana, na nossa aula. É isso mesmo. Serve para solucionar um problema, né? A pessoa pede a solução de um problema. E aí, olha só a pergunta, gente. Eu falei bastante sobre isso também. Na carta, quem é o remetente? É quem recebe a mensagem, letra A, ou é quem envia a mensagem, letra B? A ou B? Diz aí para mim. Letra A ou letra B? A resposta para esta pergunta. E aí, gente, cadê vocês? Foi que houve agora? Cadê você, Bem, Ana? o Leonardo chegou aqui com a letra B. Eu acredito a Sandrine também, a Ana também. Então, todos disseram letra B? B, viu? Letra B. Então, vamos ver aí se é letra B mesmo. O remetente é quem? Olha aí, muito bem, é isso mesmo. A Giovana Gilveles também. Tudo Sandrine. bem, olha Yasmin. Ah, não. Aproveita agora, já disse quem é o destinatário. Yasmin. Letra A ou letra B? Quem recebe ou quem envia?
quem é o destinatário na carta? É letra A ou letra B? É quem recebe a mensagem ou quem envia a mensagem? E aí, professora? Yasmin e a Ana disseram letra A, Mauricéia. Letra A, quem recebe a mensagem. É verdade, o remetente escreve, o destinatário recebe. E qual a estrutura? Gente, olha só, estrutura, hein, o padrão, o passo a passo da carta da reclamação. Letra A, tem o endereço, a hora e a data e o envio da mensagem, o assunto da mensagem. Será que é isso? Ou é introdução, desenvolvimento e conclusão, ou é local e data do destinatário, vocativo, que é a mesma coisa de saudação, corpo do texto, despedida e assinatura. É a letra A letra B ou a letra C? Qual que vocês acham? A Sandrine chegou aqui com a letra A. Leonardo disse que a letra C. Tá chegando, viu, Mauricéia? Aí, então vamos ver qual é. A Ana A. A gente vamos colocar aí a resposta. O Leonardo falou letra C e a Sandrine falou letra A, foi isso? Isso. Olha só. Então vamos colocar a resposta do Leonardo para ver. Olha só, isso mesmo. Por quê? Porque precisamos ter o local e a data, a gente precisa ter o cumprimento, a saudação, não é? Que é o vocativo. Depois a gente coloca o corpo, despedida e assinatura. Essa é a estrutura, Leonardo. Ok. Todos os outros colocaram letra C também. Então, agora vamos para a outra perguntinha que é: a linguagem da carta de reclamação, gente, é formal ou informal? Lembrando que formal é aquela carta que é aquela linguagem que a gente fala com as pessoas que não são muito próximas da gente, né? Que a gente não tem muita intimidade. E informal é aquela que a gente já se conhece mais, tem mais familiaridade e que a gente fala assim, mais à vontade, vamos dizer. Então, na carta de reclamação, eu vou fazer um texto com a linguagem formal ou a linguagem informal. É letra A ou letra B? Bem, a Ana disse B, que é a informal. Mas a Evelyn já veio com formal. Então, vamos lá. A gente vai ver. Eu acho que, no caso, se eu estou fazendo uma carta de reclamação, eu estou falando com uma pessoa que não é muito próxima a mim. Então, eu acho que quem respondeu a letra A, provavelmente está correto. Marca aí a letra A para a gente ver. Isso mesmo, formal. Quando eu escrevo uma carta de reclamação, eu uso uma linguagem formal porque é uma pessoa que eu não conheço muito bem, tá certo? Então, por isso, aí a gente coloca... Joga aí, por favor, produção. A Giovana colocou a letra resposta. A. Isso, olha aí. Na letra A, para que serve uma carta de reclamação? Solicitar a solução de um problema. Na carta, quem é o remetente? Quem envia a mensagem. Na carta, quem é o destinatário? Quem recebe a mensagem. Qual a estrutura da carta? Tem o local, a data, o vocativo, né, que é aquele cumprimento, o corpo do texto, a despedida e a assinatura. E, por último, a linguagem da carta de reclamação é formal ou informal? Resposta correta, formal. Ficou claro, gente? Vocês compreenderam direitinho aí quando fazer e como fazer uma carta de reclamação? Que bom. Então, vocês já estão aí prontinho para reclamar do primo ou de quem quer que vocês se sintam incomodados, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e que tenham aprendido bastante. Então, professora Márcia, é hora da gente começar a se despedir. Pois é, gente. Então, obrigada pela participação de vocês e fica aí com a gente ainda, tá bom? Isso mesmo. Lembrando que temos aula de matemática com a professora Márcia. Então, a gente aguarda vocês, espera, não saiam daí. Quero agradecer a Vitória, quero agradecer a produção. Até a próxima.